Olá, oitavo ano. Aqui é a professora Iris. Esse é um vídeo de correção de exercícios sobre o tema A Ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. Atividades propostas. Questão 1. Estados Unidos e Canadá são países de língua inglesa que passaram pelo processo de colonização de povoamento. Essa parte do continente americano é chamada de item A, América Latina, item B, América Central, C, América do Sul, D, América Anglo-Saxônica ou E, América do Norte. Oitavo, se a questão mencionasse o México, ela poderia estar se referindo à divisão fisiográfica do continente americano, a divisão natural, que coloca a América, que divide a América entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Mas o enunciado da questão não menciona o México, menciona apenas Estados Unidos e Canadá. E a divisão que engloba apenas esses dois países é aquela que divide o continente em América Anglo-Saxônica e América Latina. Sendo a América Anglo-Saxônica formada pelos países de língua inglesa que tem o inglês como idioma oficial, que tem características econômicas e socioculturais comuns e que são os únicos países desenvolvidos do continente. E a América Latina seria formada por todos os demais países de línguas neolatinas, com a influência da colonização de portugueses e espanhóis principalmente. Então, o item correto é o item D, América Anglo-Saxônica. Questão 2. Observe a imagem abaixo. Essa imagem que vocês podem ver se chama Progresso Americano. É possível ver na imagem acima Colômbia, a personificação feminina dos Estados Unidos, levando cabos de telégrafos para o oeste, sendo ainda acompanhada por colonos estadunidenses e pelos trens. Do lado esquerdo estão os indígenas e animais selvagens, em um quadrante escuro da tela, o que mostra que a chegada de Colômbia levaria a luz a esses locais. A imagem representa também a ideologia A. Doutrina Monroe, B. Aliança para o Progresso, C. América para os Americanos, D. Destino Manifesto ou E. Supremacia Racial. Oitavo, o item A menciona a doutrina Monroe. Como nós já estudamos, essa doutrina foi lançada pelo presidente norte-americano à época, James Monroe, lá em 1823, e ela pregava que o continente americano não deveria aceitar nenhum tipo de influência nem intromissão que viesse da Europa, de jeito nenhum e qualquer que fosse, porque os Estados Unidos defendiam que a América era para os americanos, não é para que nenhuma outra nação imperialista viesse interferir no que acontecia aqui, além dos próprios norte-americanos, E a tela e o texto não falam sobre isso, não falam de nenhuma intervenção da Europa ou de nenhuma doutrina que pregue a América para os americanos. Então, a gente descarta o item A. O item B fala de aliança para o progresso. Vocês já poderiam descartar esse item de cara porque a gente não estudou isso. Se a gente não estudou, não pode ser a resposta da questão. Mas, em linhas gerais, só explicando de uma forma bem superficial, a Aliança para o Progresso foi um projeto político do governo dos Estados Unidos, lá na época do presidente John Kennedy, lá no começo da década de 60, que tinha o objetivo de integrar os países da América, em vários sentidos. Quando eu falo América, eu me refiro ao continente, de integrar os países do continente americano, para proteger o nosso continente de uma suposta ameaça comunista. Lembrando que nessa época, na década de 60 do século XX, havia toda a questão da Guerra Fria, da disputa entre Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma capitalista, outra socialista, e essa tela, só para vocês terem noção, foi feita no século XIX. E a Aliança para o Progresso é algo que se deu no século XX, então a gente tem que descartar esse item. Item C fala de América para os americanos. Essa era a máxima da doutrina Monroe. Se você descartou o item A porque você sabe o que é a doutrina Monroe, você vai automaticamente descartar o item C, porque a tela Progresso Americano não se refere à doutrina Monroe. E aí a gente vai para o item D. O item D fala de destino manifesto. Quando nós estudamos esse tema, nós vimos que sempre
nesse assunto, essa tela pode aparecer, porque ela é a representação do que defendiam essas ideias, né, do Destino Manifesto. E relembrando, o Destino Manifesto era a crença que os habitantes dos Estados Unidos tinham de que eles teriam sido eleitos por Deus para civilizar o continente. É como se o destino deles estivesse expresso, estivesse manifesto. Qual é o nosso destino manifesto? É o de levar o saber, é o de levar o progresso. Por isso que a Columbia segura um livro didático numa mão e fio telegráfico na outra. Ela então se deslocaria da região onde tem luz, né, do leste, onde ficavam as 13 colônias, para o oeste, que não era civilizado, que vivia sob sombras. Então, essa tela é bem característica da ideologia do Destino Manifesto. O item E fala de supremacia racial. Supremacia racial é uma forma de racismo, oitavo ano, que prega que há raças superiores a outras. Se você observar a tela e parar para pensar no que pregava o Destino Manifesto, você vai encontrar preconceito. Mas a tela Progresso Americano não se refere à supremacia racial, se refere ao Destino Manifesto. Questão 3. Quanto à história do expansionismo norte-americano, a doutrina Monroe pode ser definida como: item A. Uma doutrina que visava proteger os nativos americanos das ameaças canadenses. Item B. Uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo. Item C. A crença na superioridade racial dos norte-americanos. Item D. Uma série de conflitos entre Estados Unidos e as demais nações americanas. Item E. A expressão da política imperialista dos Estados Unidos em relação à América Latina, desenvolvida a partir do século XIX. Como nós falamos na questão anterior, a doutrina Monroe foi lançada por James Monroe, presidente dos Estados Unidos, lá em 1823, e pregava a América para os americanos. Essa doutrina colocava que a América não aceitaria intervenções da Europa aqui no continente. Ou seja, os demais países teriam a influência direta do seu maior defensor ou do seu grande aliado, que seriam os Estados Unidos. Era tipo, show Europa, não vem não, porque você já ficou muito tempo aqui, já fez o que quis, agora é a nossa vez. E o item que melhor se adequa a isso é o item E, expressão da política imperialista dos Estados Unidos em relação à América Latina, desenvolvida a partir do século XIX. Vamos à próxima questão. Questão 4. Assinale a alternativa correta acerca do papel dos Estados Unidos da América na geopolítica e na geoeconomia internacionais. Item A. Continuam sendo a maior potência política e econômica do mundo, não existindo nenhum outro país que ameace seu poderio. B. Fortaleceram importante posição de liderança ambiental global ao assumir compromissos na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. C. Ao longo de sua história, os Estados Unidos sempre evitaram entrar em conflito com outras nações, assumindo o papel de grandes diplomatas mundiais. Ou item D, país com mais mortes por Covid-19 no mundo e cuja economia contraiu em nível recorde no primeiro semestre desse ano. Meninos, o item A só está certo até a metade. Continuam sendo a maior potência política e econômica do mundo. Verdade. Não existindo nenhum outro país que ameace o seu poderio? Não é verdade. Atualmente, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, treme na base, fica todo arrepiado quando alguém fala a palavra China perto dele. Por quê? Porque existe toda uma disputa comercial entre Estados Unidos e China, entre a primeira e a segunda maior economia do mundo, né? Em 2019, pela primeira vez na história, só para vocês terem uma ideia, a China se tornou o país com o maior registro de patentes, né? Registros intelectuais, registros de criação. Isso significa que ela assumiu a liderança na área da inovação. A China, oitavo ano, estimula o empreendedorismo na ciência, né? Lança programas de estímulo à pesquisa, concede prêmios em dinheiro a empresas para que elas criem. Então, a China assumiu um papel de tentar se tornar a nação mais tecnológica e com uma economia mais fortalecida do mundo. Ela trabalha para isso.
Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, nas relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, os Estados Unidos ficaram em desvantagem na casa de bilhões de dólares. Então, a China lucrou mais nessa relação comercial com os Estados Unidos da América. Outra questão que é importante a gente destacar é que os Estados Unidos também estão tendo a sua superioridade militar ameaçada pela China e pela Rússia. Por isso que a gente não pode marcar o item A como correto. O item B fala que eles fortaleceram importante posição de liderança ambiental global ao assumir compromissos na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. Isso é uma completa mentira. Esse item está totalmente incorreto. E eu vou explicar por quê. O Trump, presidente dos Estados Unidos, tirou seu país do Acordo do Clima, que também é chamado de Acordo de Paris. E esse acordo tem como objetivo, meninos, impedir que a temperatura média do planeta aumente mais do que 2 graus Celsius. Porque se a temperatura média do planeta aumentar mais do que 2 graus Celsius, isso vai causar várias catástrofes ambientais. E os países dentro desse acordo do clima têm que reduzir as emissões de CO2. Faz parte das metas que eles reduzam a poluição. E eles teriam que, para isso, né, para conseguir reduzir as emissões de CO2, eles têm que modificar as bases da sua produção industrial. Eles têm que se tornar mais sustentáveis. E o Donald Trump não gostou da ideia, né? Ele não concordou, ele não achou vantajoso para o seu país, sendo que os Estados Unidos da América, o 8º ano, são o segundo país que mais emite dióxido de carbono no mundo. São o segundo país que mais polui o planeta por CO2. Mas os Estados Unidos não estão muito preocupados com consciência ambiental, não. O governo do Donald Trump não coloca isso como uma bandeira a ser defendida. Eles não estão preocupados em assumir compromissos na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. Por isso que o item B não pode ser marcado. O item C fala que, ao longo da sua história, os Estados Unidos sempre evitaram entrar em conflitos com outras nações, assumindo o papel de grandes diplomatas mundiais. Esse item é risível, o 8º ano, para qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da história dos Estados Unidos. Eles são um país imperialista por excelência. Vale lembrar que está na base da formação deles enquanto nação as teorias lá, as ideias lá do Destino Manifesto, que eles têm que espalhar sua influência pelo mundo, porque eles foram os eleitos, os escolhidos. Isso faz parte da crença deles. Está no DNA dos norte-americanos interferir em outras nações. Só para situar vocês, eu vou citar alguns conflitos em que os Estados Unidos estiveram envolvidos apenas no século XXI. Eu não vou falar do século XX, eu não vou falar do século XIX, eu vou falar do século XXI. Tentem contar nos dedos, certo? Conflitos envolvendo os Estados Unidos. Guerra do Afeganistão, de 2001 a 2014. Guerra do Iraque, de 2003 a 2011. Intervenção militar na Líbia, lá em 2011. Guerra contra o Estado Islâmico de 2014 até hoje, conflito com o Irã, né, que começou lá na década de 1950 e que perdura até os dias atuais, sendo que em janeiro de 2020 esse conflito com o Irã teve importantes desdobramentos. Por quê? Lá no comecinho do ano mesmo, os Estados Unidos assumiram a autoria da morte de um importante general iraniano. Era a segunda pessoa mais poderosa do país e os Estados Unidos declararam: foi a gente que matou. Então, o item C não faz sentido, porque eles não são diplomatas mundiais, eles não evitam conflitos, eles entram em conflitos com outras nações. E aí vem o item D. País com mais mortes por Covid-19 no mundo e cuja economia contraiu em nível recorde no primeiro semestre deste ano. Infelizmente, esse é o item correto. Os Estados Unidos são hoje, 8º ano, o país com maior número de vítimas por Covid-19 no mundo, né? Tem mais de 190 mil mortos. Em segundo lugar está o Brasil, hoje com mais de 130 mil mortos pelo novo coronavírus, e em terceiro lugar a Índia. O PIB dos Estados Unidos também caiu
cerca de 9,5% no segundo trimestre desse ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Então, o item correto é o item D, porque é o país com mais mortes por Covid e também teve uma forte retração na sua economia nesse ano. Questão 5. Analise o texto sobre a economia mundial. O título do texto é Estados Unidos e China vão à OMC contra taxas. Estados Unidos e China entraram com recursos na Organização Mundial do Comércio, OMC. Donald Trump decidiu sobretaxar as importações de aço e alumínio em 10% e 25%, respectivamente. O Ministério do Comércio da China informou ter entrado com uma reclamação na OMC em relação à lista de tarifas propostas por Washington sobre $200 de produtos chineses. Desde julho, já vigoram taxas mútuas sobre 34 bilhões de dólares de importações chinesas e americanas. Essa matéria é do Globo, lá de 2018. Essa situação internacional refere-se diretamente ao seguinte fenômeno. Que fenômeno é esse retratado no texto? Item A. Guerra econômica entre potências globais. Item B. Desajuste global entre corpos diplomáticos. Item C. Confronto militar entre potências mundiais. Item D. Disputa política entre empresas multinacionais. Ou item E. Guerra tecnológica, que visa definir quem irá comercializar com a Rússia. Começando de baixo para cima, certo, oitavo ano? Guerra tecnológica, que visa definir quem vai comercializar com a Rússia. O texto traz a palavra Rússia em algum momento? O texto se refere à guerra tecnológica ou o texto fala sobre Estados Unidos e China, comércio mundial, questão de taxas? Esse item corresponde ao que o texto traz? Não. Se a gente ler direitinho, a gente vai perceber que não tem a ver com uma guerra para ver quem é que vai comercializar com a Rússia. O texto não traz isso. O item D fala de disputa política entre empresas multinacionais. O texto fala sobre Estados Unidos e China, repetindo, né? Estados Unidos e China são empresas multinacionais? A Organização Mundial do Comércio é uma empresa multinacional? O texto fala de empresas, de disputa política entre elas? Não. Se vocês puderem destacar as palavras-chave, nas ideias-chave fala de dois países, fala sobre taxas, importações e alguém que foi reclamar de alguém lá na Organização Mundial do Comércio, não fala de empresas multinacionais. O item C menciona confronto militar entre potências mundiais. O texto dá a entender que esses dois países vão chegar a pegar em armas e ir lá para uma disputa militar? Dá a entender que vai ter guerra? Não, né? O texto fala apenas que a China, não ficou satisfeita com alguma coisa que os Estados Unidos fez e foi lá reclamar na OMC, na Organização Mundial do Comércio, mas não falou que eles vão fazer uma guerra por conta disso, não. O item B menciona desajuste global entre corpos diplomáticos. Faz sentido? Não, né? Vamos ver o item A. Guerra econômica entre potências globais. O texto menciona, oitavo ano, importações. O texto fala sobre taxas de importações. O texto menciona a Organização Mundial do Comércio. Então, quando eu falo de comércio, o item que melhor se adequa a isso seria uma guerra econômica entre as duas potências globais. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Existe no mundo hoje uma verdadeira disputa econômica entre essas duas nações, que se acirrou lá em 2018, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu sobretaxar produtos chineses. O que é isso? Os produtos chineses eram vendidos a um certo preço lá dentro do território americano e ele decidiu tornar esses produtos mais caros. Qual foi o objetivo dele? Ele queria que o povo dos Estados Unidos comprasse os produtos fabricados nos Estados Unidos. Por que a gente vai dar lucro para a China? Por que a gente vai comprar produtos chineses se agora eles vão ficar mais caros, né? Vocês já estão acostumados com a tecnologia daqui, já conhecem os produtos daqui, comprem daqui mesmo, fortaleçam o mercado interno. Quando Trump decidiu tornar os produtos chineses mais caros, o objetivo dele era aumentar a criação de empregos e fortalecer a indústria nacional. Só que o que isso acabou causando foi uma forte
reação chinesa. Ah, é? Vocês estão deixando os nossos produtos mais caros? Vocês querem nos dar prejuízo? Pois espera aí, a gente vai deixar os produtos de vocês mais caros também. Vocês vão proteger a economia de vocês, a gente vai proteger a nossa também. Aí a China desvalorizou a sua moeda. E quando a China desvalorizou a sua moeda, tornou seus produtos mais atrativos, mas essa questão econômica entre essas duas nações gerou reações no mundo inteiro, derrubou as bolsas de valores, foi uma esculhambação imensa, todo mundo ficou com medo, a economia mundial retraiu um pouco. Um detalhe importante é que antes das economias mundiais sofrerem com a pandemia do novo coronavírus, antes do vírus surgir, já existia, a ideia, já existia a expectativa de que haveria uma queda no crescimento global por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. E essas duas nações sofreram, as suas economias retraíram antes mesmo do novo coronavírus, por conta da disputa entre os dois, por conta da guerra comercial. Então foi basicamente isso. A China está ameaçando a nossa economia. A China está exportando a sua tecnologia para o mundo. A tecnologia chinesa tomou aqui a nossa nação, os Estados Unidos. Todo mundo compra a tecnologia da China. Vamos tornar os produtos da China mais caros, para que o povo possa comprar os nossos produtos e ajudar a nossa economia. A China não gostou nada, as tensões entre os dois países pioraram e uma coisa muito importante que vale a pena ser ressaltada. Essa guerra comercial, o 8º ano, gerou uma verdadeira guerra diplomática. Vocês acham que é à toa que o Trump chama o novo coronavírus de vírus chinês? Vocês acham que é à toa essa tentativa de culpabilizar a China? Na verdade, o que ele quer é denegrir a imagem da China no mundo, já que os chineses são a pedra no sapato dos Estados Unidos em termos comerciais. Então, a geopolítica é muito interessante porque ela é cheia de sutilezas não tão sutis. Bem, meninos, então, diante disso, a gente só pode classificar o item A como correto. O texto se refere à guerra econômica entre Estados Unidos e China. Esse é um tema que a gente vai abordar ainda. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estudem, porque é um tema muito interessante. E até a próxima.